Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre companhias, sobre andar com pessoas, desenvolver amizade com pessoas. E eu vou citar aqui alguns textos bíblicos, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que a ideia desse vídeo surgiu de um material que eu tive acesso. Eu estava assistindo algumas coisas, né, e eu ouvi, né, falarem muito de um pregador muito famoso, irmã Raquel, famoso. Eu não conhecia a fundo esse pregador, mas eu ouvi falar muito desse pregador. Ele foi assassinado. E eu confesso às irmãs e aos irmãos que eu não tenho assim muito o hábito de estar vendo coisas de pessoas que já desencarnaram desse plano terreno. Mas de tanto eu ouvir falar dessa X pessoa, eu não vou falar o nome dele aqui. É um jovem e, irmãs, eu ouvi falar muito que ele era um dos melhores pregadores e ele já estava se aparecendo no Brasil e indo em alguns lugares. Irmãs, eu ouvi falar muito desse jovem, desse moço. E eu confesso às irmãs que me surgiu uma curiosidade de ver a desenvoltura dessa pessoa. Irmã Raquel, amada igreja, já que ele era assim tão... O que aconteceu com esse moço? Que ele morreu, faleceu. E ali, irmãs, eu fiz algumas pesquisas, ele foi assassinado junto com uma outra pessoa. Eu não vou citar o nome, porque esse canal aqui não é para polemizar, nada disso, né? Assim, eu só quero citar para poder entrar naquilo que Deus ministrou no meu coração. E realmente, irmãs, eu fui pesquisar e eu não sabia nada, eu só sabia falar bem, que era um grande pregador, que era isso, que era aquilo, que era... E surgiu a curiosidade, esse rapaz pregava mesmo, ele devia pregar, porque muitas pessoas, né, falando, irmãs, eu fui ver o início de algumas pregações desse rapaz. Realmente é um dom muito singular, muito particular e muito singular, irmãs, né? Posso dizer que o chamado é um chamado para a pregação. E eu quero aqui ressaltar que todos nós temos o chamado para a pregação. E eu quero abrir aqui a Bíblia Sagrada. Olha, tá me saltando um texto aqui, eu quero ler esse texto. Mateus 28, todos nós somos pregadores. Todos nós somos pregadores. Mateus 28, versículo 18 vai falar assim: E Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãs, todos nós temos um chamado para pregar, para ministrar. Todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, ainda que seja de boca fechada. Tem isso? Tem. Muitas vezes nós falamos muito, né, e demonstramos pouco, em detrimento, em contrapartida de manifestar mais do que falar.
É tanto que um dos discípulos em sua carta, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, né? Discípulo não, apóstolo Paulo, ele vai afirmar que o marido da mulher crente, ele seja ganho sem palavra, ou seja, de boca fechada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Apóstolo Paulo, ele vai reafirmar que o marido seja ganho em silêncio. Ele falando, eu agora não me recordo aonde, irmãs. Eu não sei esse tipo de pessoa que fica guardando livro tal, capítulo tal, versículo tal. Mas eu creio que seja Efésios, né? A carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Ele vai falar que o marido seja ganho sem palavras, né? Ele fala isso, que o marido seja ganho sem palavras. Deixa eu ver aqui se eu encontro esse texto, mas é aos Efésios mesmo. É aos Efésios. Ele fala aqui, fala sobre o homem, fala sobre a mulher. Irmãs, eu não sou muito assim de ficar gravando, porém, eu não quero me perder aqui. E voltando, né, eu fui pesquisar a vida desse moço, realmente algo assim muito singular, muito... você percebe um dom característico inclinado para a ministração das escrituras. Uma oratória bem enxuta, coesa, uma persuasão muito forte e uma graça diferenciada. Portanto, nas minhas pesquisas, né, pelo que eu andei observando, esse rapaz, ele, como é que eu posso dizer? Pelo que eu pude observar e segundo algumas investigações, ele fazia coisas erradas. Eu não vou citar aqui o nome, né? Não vou. O fato é que o que Deus, eu estou falando a história porque eu estou gravando esse vídeo. O fato é que Deus ministrou no meu coração duas coisas fundamentais. Jesus, ele vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Nós não podemos cair na tônica de que uma vestimenta que caracteriza como evangélico ou cristão, nós não podemos muitas das vezes nos prender por características indumentárias externas, não podemos nos prender a uma linguagem, um evangeliquez, não podemos nos prender a dons, irmã Raquel? Sim, amada igreja, dons, que Deus ele dá dom para salvo e também para não salvo. Deus ele dá dom para todos, seja dom. O que é um dom, irmã Raquel? Um dom é uma habilidade, um dom é uma capacidade. Você vê que o Senhor da Seara, em Mateus 25, ele vai chamar os seus servos e entregou dons. E os dons, o que é dom? Uma capacidade, é uma habilidade diferenciada. Todos nós que vemos a Terra, este planeta, nós recebemos dons da parte do Senhor. E ninguém é salvo pelo dom. Amém? Ninguém é salvo pelo dom. Ninguém irá subir, morar com Jesus por causa de dom. Dom é algo característico dessa terra. A pessoa pode ter dom, mas pode não ser salvo, um servo verdadeiro de Jesus. Tem isso, irmã Raquel? Tem. É tanto que em Mateus, Jesus ele vai falar, né, sobre o joio, sobre o trigo. Ele vai falar, né, que pelos frutos os conhecereis. Aqui em Mateus, no capítulo de número 12, vai falar aqui 33. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de toda palavra frívola que proferirem os homens lhe darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, assim, você quer conhecer uma pessoa, observe o que ela fala.
Tem gente que só fala atrocidades, coisas ruins, ao invés de falar só coisas boas. Tem pessoas, irmãs, pessoas que só falam coisas ruins, são pessoas que têm ruindade dentro delas. Irmã Raquel, o próprio Jesus já falar. Ó, o homem do bom tesouro, que tesouro? O coração, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele fala aqui, porque o homem bom tira do tesouro boas coisas. Então, se você tem coisas boas, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te dirija, que Deus te console, que Deus entre com providência, que Deus abra as portas, que Deus abra os caminhos, que Deus te abençoe. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Então, você vê que a pessoa, ela tem coisas boas, né? E tem pessoas, irmãs, que tem coisas ruins. Em nome, às vezes, de uma coisa boa, mas só fala coisas ruins. Tem isso, não, eu profetizo que Deus te livre de não sei do que e começa a falar coisas ruins. E a nossa boca, as palavras têm poder, amada igreja. Então, Jesus ele vai dizer que pelos frutos os conhecereis. Irmãs, eu posso aqui colocar uma capa de santidade, vim aqui pregar para todas vocês, passar uma ideia aqui, né, de super crente. Irmãs, mas só quem convive comigo, que anda comigo, sabe se a irmã Raquel é mulher de Deus ou não, amada igreja. Como que é o meu comportamento no trânsito? Como que é o meu comportamento na minha casa? Falo palavras torpes? Como que eu trato os meus animaizinhos? Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Quais são os tipos de conversa que eu tenho no WhatsApp? E, aliás, diga-se de passagem, que é esse anonimato que ninguém vê, que Deus está vendo. O que conta para Deus não é subir numa tribuna, pregar, falar bonito. Não, amada igreja. O que conta para Deus é o meu anonimato. Quais são os sites que eu entro, que eu observo pela madrugada, pelas caladas da noite? Ou será que eu espero meu marido dormir e fico lá, ó? Sangue de Jesus tem poder. Então, irmãs, quem conhece realmente a irmã Raquel e sabe se eu sou mulher de Deus ou não, quem convive comigo, amada igreja, quem está mais próximo. As irmãs intercessoras que estão comigo, andando nas visitas, nos lares, que vão fazer a obra comigo, aquelas que estão, né, presentes, né, nos cultos lá que Deus me colocou na frente lá para dirigir a amada igreja, pelos frutos. Que frutos são esses? São obras, como tá a Bíblia Sagrada já fala sobre isso, as boas obras que nós fazemos, e frutos de um desenvolvimento de caráter. Cristianismo não é religião, irmãs, um dogma, uma doutrina. Não, agora você vai se vestir tal, agora você vai falar assim. Não, amada igreja, é mudança de caráter, uma mudança do interior. Você vê ali que Jacó vai ter uma luta com aquele anjo no Val de Jaboque. Ele lutou até o romper da alva, ele vai ser ferido na juntura da coxa, e aquele homem vai dizer para ele, homem com um H maiúsculo, em outras bíblias com A maiúsculo, que é uma expressão teofânica, uma representatividade do próprio Deus. Ele vai ficar ali, né? Aí o anjo fala para ele, qual o teu nome? E ele fala, meu nome é Jacó. Então aquele anjo vai falar para ele, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, portanto o teu nome hoje já não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel. O texto sagrado vai dizer que ele vai sair mancando, mas ele vai sair com nome, com caráter, com uma vida mudada. Irmãs, evangelho é mudança de caráter, é uma mudança intrínseca de dentro para fora, amada igreja. Se você não mudou, precisa voltar para a cruz, precisa voltar para o Calvário, precisa voltar para o início, precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para se arrepender, amada igreja. E o verdadeiro arrependimento de pecados, quando você se arrepende, seja na igreja, seja no teu quarto, seja na tua sala, você nunca mais faz aquilo. Nunca mais, amada igreja. Então, vamos lá para eu não sair. E ali, né, eu observei, vi. Eu não tenho o direito de julgar a vida do rapaz, até porque ele já não está mais aqui.
aqui entre nós, no plano terreno. Porém, amada igreja, Deus é que sabe se ele fazia coisas erradas ou não. Não cabe a mim julgar e não é essa a tônica do vídeo. A tônica do vídeo é Salmos 1. Bem-aventurado o homem, eu vou até falando aqui, né? Para ganharmos tempo. Olha o que Salmos 1 vai dizer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto à corrente de águas, no qual o devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dentro de uma organização, existem pessoas, irmãs, de vários tipos, né? Existe o joio e o trigo, existe o joio e o trigo, existem os bons e os maus, sabe? E muitas das vezes pode se enganar muitas pessoas, enganar multidões, mas dos olhos do Senhor, irmãs, ninguém engana. E a igreja, ela é de Deus, a igreja é noiva, a igreja é noiva. Você é noiva, você é noiva. Vou falar mais uma vez, você é noiva, você não é devassa, você não é namorada, você é noiva. Amém? Se comporte como noiva, você é noiva. Aleluia, você é noiva, se vista como noiva. Amém? Se vista como noiva e não como leviana. Amém, amada igreja? Mostrando curvas. Não, você é noiva, nós somos noivas. Então, deixa eu voltar aqui. Então, amada igreja, nós somos noivas e ninguém fica de engano na casa do Senhor durante muito tempo, durante muitos anos, amada igreja. Pode até ficar uns anos, mas quando Deus ele puxa, e Deus é tão amoroso que ele dá oportunidades. E ele fala, ele usa profetas, ele usa profetisas. Mas às vezes a mente da pessoa está tão cauterizada que a pessoa perde tudo. Eu quero aqui falar de pessoas que ficam de engano dentro da casa do Senhor, irmãs, enganando e achando que tá ali, tá tudo bem. Meu Deus, na frente das pessoas, tá tudo bem. Eu me lembro, e vocês se lembram, de um casal, de uma mulher. Um casal não, porque o rapaz, o marido, o pastor, essa senhora, mandou matar. E ela tá presa até hoje. Né? Virou uma deputada. A igreja, né? Ajudou, colaborou. E quem diria? Quem diria? E louvando e pregando, é o quê? Dons, amada igreja. É um exemplo que eu estou me lembrando aqui. Então ele fala aqui, que os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. E ele fala aqui, ó, pois o Senhor, irmãs, olha que coisa linda a palavra de Deus. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Você está pregando, Deus está te vendo. Você está andando, Deus está te vendo. Você está indo e voltando, Deus está te vendo. E não pense você, em falando de ministério, que pessoas são levantadas a cargos e levadas a posições ministeriais do nada não, amada igreja. Deus revela o profeta que está na frente da obra.
E esses momentos do anonimato, quando não tem ninguém vendo, é essa hora que Deus está vendo. E vai lá e fala para a pessoa. É assim, Máquio, é assim desse jeito, amada igreja. São esses momentos, amada igreja, que não tem ninguém vendo. Aquilo ali é que Deus está vendo. E ele fala aqui, os ímpios não são assim, são porém como palha. Deus vai e entra com justiça. Tá aqui. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Os perversos não prevalecerão. Que engana, que trapaceia, faz coisas erradas e coisas sérias. Tá aqui. Pois o Senhor, irmãs, olha a palavra de Deus, amada igreja. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus tira, irmãs. Deus tira. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãs, nós não podemos ficar andando com pessoas de origem duvidosa, não, irmãs. Nós não podemos andar, não, amada igreja. Não podemos, não. Se você sabe que a pessoa tem uma origem, um caráter meio esquisito, você tá ali, e eu vou ler alguns textos da Bíblia. Você tá ali, né? É uma conversa no telefone esquisita. São situações na rede social esquisita. Esquisita. Aqui se afasta. Olha o que a palavra do Senhor fala. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãs, as más conversações. Viu, pegou, observou, viu que negócio esquisito, sai de perto, nem anda mais, trata com educação, responde. Olha aqui, Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. 1 Coríntios 5, 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Por que ele fala não comais? Porque só pelo fato de você comer, eu não sei se, eu creio que vocês sabem disso. Só pelo fato, às vezes, de você comer com tal pessoa, com tais pessoas, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Irmã Raquel, Você está ali fazendo uma aliança. Só pelo fato de comer. Quando você come algo com alguém, ou você abrir a boca, irmã, isso é tão sério que às vezes só abrir a boca para saudar, você já cria uma interação ali com aquela pessoa. Por isso que o Senhor, quando dava instruções, e o próprio Jesus para os seus discípulos, para irem em determinadas cidades, em determinados lugares, ele ainda vai falar, não coma nada pelo caminho, por que será, hein? E não saudeis ninguém pelo meio do caminho. Tem isso, irmã, que eu tenho. Há uma interação ali.
Então, por que ele fala aqui, ó? Ele fala aqui, nem com tal ainda comais, né? Nem para comer com tipo de pessoas. Ele fala, não vos associeis com aquele que se dizendo irmão for devasso. A pessoa fica numa devassidão. É uma brincadeira. É uma chocarrice que não convém, irmãs. Tem uma expressão, né? Que os nordestinos, né? Que eu aprendi esses dias, né? Parece que eles falam assim, ficar mangando. Irmãs, tem coisas que nem convém, irmãs. Aquela coisa, aquela brincadeira, aquilo ali se vira numa chocarrice. E muitas das vezes, irmãs, dentro da casa do Senhor, irmãs. Às vezes tá um grupo, ó, com aquele, isso é devassidão, for devasso. Mães, como que eu falo glória, glória, aleluia, aleluia, e depois eu tô com coisas estranhas de uma mesma fonte, pode produzir 2 tipos de água, amada igreja? Como que eu tô lá, tô louvando, tô glorificando o nome do Senhor, depois eu vou cantar uma música profana que incita a sexualidade desenfreada, sem compromisso? Porque o sexo do mundo é isso, irmãs. A sexualidade no mundo é estar aqui, se aqui não serviu, vou para ali, vou para ali, vou para lá. Incita um amor. Ó, vamos aqui para não fugir do tema. Aí aqui, ó. Mas com aquele que se dizendo irmão for devasso ou avarento, a pessoa que é avarenta é idólatra, porque tá idolatrando o dinheiro, viu? E o dinheiro, a pessoa que idolatra o dinheiro tá adorando a mamon, então é idólatra ou maldizente. Irmã, você tá conversando com a pessoa, falar de A, falar de B, falar de C, daqui a pouco vai falar de você, amada igreja. Tem isso, irmã, que eu tenho. Às vezes tá ali, tá conversando e tá contigo, tá concordando com tudo. Não é nada daquilo, irmãs. Aí fala aqui, ó. Beberrão, irmãs. O roubador. Com tal nem ainda comais. Provérbios 14, 7. Vai-te à presença do homem insensato. Sai da presença do homem insensato. E nele não divisarás os lábios do conhecimento. Irmãs, tem pessoas, tá falando aqui, vai-te da presença do homem insensato. Uma pessoa insensata, uma pessoa que arruma confusão com todo mundo, uma pessoa que acha que todo mundo que se aproxima dele ou dela quer tirar vantagem. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, tem. Às vezes você tem uma essência boa, você quer abençoar, você quer estar próximo. Mas a pessoa já, esse fulano aí, já começa, irmãs, tá falando aqui, sai da presença. Nele não fala nem palavras de conhecimento. Perde teu tempo. Você vai estar jogando pérola, que não é para jogar, né? Você vai jogar ali uma palavra numa terra infértil, digamos assim, né? Salmos 26, 4 e 5. Não me tenho assentado, o salmista falando, não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tem pessoas dissimuladas. Tem, irmã Raquel? Tem. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Salmos 1 que nós lemos, né? Provérbios 22, 24 e 25. Não acompanhes o iracundo, nem andeis com homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Irmãs, tem pessoas que para onde vai arruma confusão. É da pessoa. Isso é coisa de demônio. A pessoa tem espírito maligno. Tem, irmã Raquel? Tem. Provérbios 1, 10 e 11. Filho meu, isso aqui é Davi falando para Salomão. Filho meu, e Deus também falando para cada um de nós. Filho meu, se os pecadores com blandicícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, não vá com eles. Ele vai falando, né? Ó,
Provérbios 4, 14 e 15. Não entreis na vereda dos ímpios, nem andeis no caminho dos maus. Evita-o, passa por ele. Desvia dele, passa de lá. Irmãs, é para sair. Não precisa destratar, falar nada, né? Porque nós não estamos aqui para converter ninguém, irmãs. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, irmãs. E detalhe, se a pessoa quiser. Porque Jesus ele vai falar, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele não arromba a porta de ninguém, não. Ele não arromba, irmã Raquel, não arromba não, amada igreja. Ele é extremamente educado. Mas está falando aqui, ó, o texto sagrado está nos dando aqui, ó, uma diretriz, evita, passa de largo. Provérbios 16, 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho que não é bom. Provérbios 28, 7. Isso aqui, irmãs, é verdade. Você observa que Jezabel persuadiu Acabe. E ele saiu mesmo fora da presença de Deus. No final, estava lá levantando deuses, né? Levantando deuses pagãos e toda a população adorando deuses, né? Aqui fala... Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Apóstolo Paulo falando aqui na carta aos Romanos. Está falando aqui, ó, os que promovem dissensões e escândalos. Mães, pessoas que ficam falando mal do pastor, da pastora, sai fora. Sai fora. Não, eu tenho que usar um português claro aqui, mas tá falando mal do pastor, da pastora? Sai fora, sai, sabe? Sai, passa de largo, não queira nem, sai fora, né? A comida, tem um provérbio que fala, né? O pão, comidas ocultas é a suave, mas depois vai se virar pedrinha, né? No ventre, ó. Sai fora. Ai, Margal, porque ele é isso, porque é aquilo. Não, você também não tem que questionar nada. Quem botou ali foi Deus. Quem botou ali, a pessoa tá ali naquele território fazendo a obra do Senhor, tá com aquela igreja, porque Deus levantou e botou ali. A pessoa tá debaixo de uma autoridade divina. Não tem que ficar, tem um grupinho, alguém falando mal de pastor, de pastora, sai fora, passa de largo. Ah, irmã Raquel, não tem irmã Raquel, não, isso não procede. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 5,6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Sai, né? Aqui, irmãs, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Mas não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem Cristo com Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Alianças, irmãs, sociedades, alianças de negócios financeiros, para obter lucros, me associando com pessoas, irmãs, com situações que eu sei que não agrada a Deus. A palavra do Senhor está falando, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Alianças erradas. Não, irmã Raquel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, amada igreja. Sabe o que eu amo no Evangelho, nas Escrituras? Que não existe meio termo, é ou não é. Ou é santo ou é profano. Ou é justo ou não é. Aqui, ó. Efésios 5, 6, 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus.
sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais companheiros. Efésios 5:11, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Como que você, um cristão, uma cristã, que está na casa do Senhor, vai fazer negócios com pessoas, com deuses pagãos, por causa de dinheiro, para obter lucro? Ai, Raquel, Deus não se mete com isso não. Deus se mete sim. Tá na palavra dele. Ó, tá falando aqui. Ó, outra palavra. 2 Tessalonicenses 3:6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. A ninguém empunhais precipitadas mãos, nem participei dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, ó. Conserva você puro. A nossa responsabilidade é pessoal. Conosco. Cada um dará conta de si mesmo. Como eu sei que eu vou dar conta aqui desse canal. Jesus vai falar, Raquel, e aí? Você falou que eu te mandei lá naquele canal? Falei, Jesus. E eu tô aqui falando. Tô aqui falando o que Deus mandou eu falar, irmãs. Aí fala aqui, ó. Mães, fala aqui, ó, 1 Timóteo 6:5. Eu já li isso aqui. 2 Timóteo 3:4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Pedro 2:7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Apocalipse 2:2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Final, né? Finalizando aqui, Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados, para que não incorra nas suas pragas. Então, irmãs, o fato aqui desse vídeo é estar chamando, né, a igreja, chamando a todos vocês que estão aqui nesse canal. É pouquinhas pessoas, é pouquinhas, irmã Raquel, são pouquinhas. Porém, amada igreja, nós podemos dar uma observada, dar uma olhada, né? Precisamos sim, ó, uma recomendação, uma sugestão. Uma coisa muito boa é você buscar um ancião, uma anciã, que você já tenha observado, uma pessoa sábia, uma pessoa mais experiente da casa do Senhor, para você andar, desenvolver uma amizade. Mas Raquel, como que é isso? Normalmente as pessoas, eu gosto de andar com as irmãs, né? Irmãs de oração, que frequentam os círculos de oração. Irmãs, é um grupo, né? Além da sabedoria da vida, são pessoas muito agradáveis, que têm muitos bons conselhos para dar, sugestões, orientações. Então, amada igreja, que o Senhor venha colocar o discernimento de espírito. Mas, Raquel, então como que eu vou proceder? Você não precisa ser mal educado, né, destratar, mas se a parte, como o apóstolo Paulo vai falar, sair, irmã Raquel, sair. Que às vezes é uma coisa aqui, outra coisa ali, você vai abrindo e a pessoa vai entrando na sua vida, vai entrando na sua particularidade, na sua intimidade. E às vezes se acha no direito de algumas coisas e ali, irmãs, você vai sendo enredado por aquilo dali. Vai sendo enredado, a palavra certa é essa. Vai sendo enredado, né? Então, precisamos nos apartar. Então, qual é o conselho? Qual a orientação? A minha orientação e sugestão ao mesmo tempo é andar, né, com pessoas, por exemplo, pai e mãe tem muito bom conselho para dar. Ou uma pessoa
amiga, uma amiga de oração, né? Pessoas de oração, pessoas que você conhece, que você já anda com essa pessoa, tem uma proximidade com essa pessoa, sabe que o que é na igreja é em casa, tem isso, irmã Raquel, tem. Então são pessoas que podemos sim desenvolver um laço de amizade, um laço de amizade, um laço de estreitamento, né? Então, e os outros, irmãs, se apartar, porque às vezes até uma emboscada, um negócio meio esquisito, você tá ali no meio, até provar, irmãs, até provar que você não é daquilo. Aí, irmãs, complicou. Até provar, né? Eu tava ouvindo esses dias, né? Isso foi um desenvolvimento, né? Esse vídeo foi um desenvolvimento de alguns dias. Eu tava ouvindo esses dias um pastor falar, né? E ele disse sobre isso mesmo, companhia, irmãs, sobre companhias. Ele falou que ele tinha um familiar e esse familiar trabalhava junto com ele, né? Trabalhava ali junto com ele e no trabalho lá, no tal do pagamento, né? Esse familiar chamou ele, poxa, vamos lá no caixa eletrônico para ver se o pagamento saiu. Eles trabalhavam juntos, né? Acho que na mesma empresa. E naquela época, irmãs, me parece que naquela época era assim, se você quisesse saber se o pagamento saiu, você tinha que ir lá no caixa. Não tem essas facilidades como tem hoje, pelo online, né, pelos bancos digitais, não existia isso. Se você quisesse saber, você teria que ir lá no banco, lá no caixa eletrônico, né, passar o cartão para ver. Então, parece que esse primo deles o chamou para irem ao caixa eletrônico, para irem lá. Já eram umas 10 e pouca da noite, irmãs. Eles andando, né? Andando ali, aconteceu um fato, irmãs, que eles foram surpreendidos por policiais. E os policiais, né? Mandaram eles pararem 10 e pouca já da noite, né? O que vocês estão fazendo aqui? Cadê os documentos e tal? E ali ele falou, não, a gente foi no caixa assim, 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 né? E ele é meu parente, ele é meu primo, e ele é meu parente de sangue, ele me chamou e tal. Eu sei que ali, irmãs, Deus deu um livramento. Esse rapaz, alguns anos antes, né, a história, né, esse rapaz, alguns anos antes, era envolvido com coisas erradas. As irmãs estão entendendo. E ali trabalhando, né, e eu sei que naquele dia Deus deu livramento, né, para aquele pastor, que hoje ele é pastor, né, antes ele não era, acho que era um obreiro, um diácono. E ali, irmãs, Deus deu um livramento. E ali se passou mais alguns tempos, passou-se mais alguns anos, esse mesmo parente, irmãs, chamou ele de novo para ir no caixa eletrônico. Olha só, irmãs. O chamou novamente para ir ao caixa eletrônico para ver se o pagamento tinha saído. E ele foi. Só que com detalhe, foram com a moto. Ele estava com a moto. Olha só, irmãs. Estava com uma moto. Foi com uma moto. Olha só, irmãs. É disso tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Se você chegou até aqui, você tá de parabéns. É disso tudo aqui que eu falei nesse vídeo. Irmãs, chegou lá, no caminho lá, irmãs, foram abordados pela polícia novamente. Irmãs, foram abordados pela polícia. E esse rapaz que estava contando, né, que era o primo, hoje ele é um pastor. Antes ele já estava na presença do Senhor, já tinha um cargo eclesiástico na igreja. E ali ele falando sobre esse rapaz,
a polícia ali, né, parou, me dá o documento que não sei o que e tal, para. E ele parou e ali se explicou, né, não, a gente veio aqui e tal. Só que era um dia tarde. Irmãs, olha o livramento de Deus, irmãs. Olha o livramento de Deus. E esse pastor contando, né? Na época ele não era pastor, ele era bem jovenzinho. Bem mais jovem. E ele falando que naquela hora, irmãs, naquela hora mesmo, passou uma pessoa e abordou os policiais e falou: eu fui roubado, fui assaltado, os bandidos foram lá, assim, assim, assim. Aí os policiais ali deixaram aquele caso e foram lá socorrer a tal pessoa para ver onde é que o ladrão lá tinha ido. Irmãs, foi um livramento de Deus mesmo, foi um livramento de Deus, sabe por quê? Depois esse primo confessa para ele, fala, ó, Deus está dando aqui livramento, porque essa moto que eu tô aqui é uma moto roubada. Olha, amada igreja, ele pegou emprestado lá com não sei quem. Irmãs, olha que situação. Eu peguei essa moto emprestada do fulano de tal. Olha que situação, amada igreja. Aí ele confessou ali pro primo, que o primo não sabia, já entrando em uma... Irmãs, tudo isso que eu tô falando aqui na Bíblia Sagrada, irmãs. Tudo que eu falei aqui na palavra do Senhor. Se tu vê que a pessoa de uma origem duvidosa, e ele foi e confessou pro primo, falou, ô primo, ó, tu não sabe não, mas agora eu vou te contar, Deus acabou de nos dar um livramento aqui, irmãs, o primo. Essa moto aí era do fulano de tal, que o fulano de tal pegou lá não sei aonde. Irmãs, o pastor contando isso. Eu tava ouvindo essa história. E hoje ele é um pastor, né? E esse outro que tava com essa moto faleceu. Foi morto depois. Foi preso, foi morto. Envolvido com coisas erradas, amada igreja. Envolvido com coisas erradas. Quer dizer, o rapaz estava lá trabalhando, ganhando lá o pão de cada dia honesto, mas sabendo de outras coisas. Então, amada igreja, ele falou ali que nunca mais nem andou com aquele primo. Ele falou que nunca mais, ele contando a experiência, né, o testemunho dele, ele falou que nunca mais nem andou com aquele primo. Daquele dia ali, Deus deu um livramento muito forte para aquele primo e nunca mais ele andou com aquele primo. E depois o primo foi preso, depois foi morto, nem está mais vivo. Então, irmãs, em nome de Jesus, amada igreja, às vezes a pessoa está envolvida com um negócio horripilante. Então, mas eu creio que nesse dia, essa palavra ela tem endereço certo. Eu creio que a partir desse dia, Deus já está ungindo os teus olhos com o colírio do céu e você já está aí mais ligado e ligada com Deus e procurar, né, observar os detalhes das coisas, os detalhes, que às vezes você fica tão empolgada com aquela pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que te trata tão bem. Ai, Marcão, ninguém nunca me tratou assim, ó, amizade. Então, às vezes fica tão empolgado. Eu não tenho muitos amigos, irmã. Aí chega essa pessoa, mas observa, ore ao Senhor, coloca diante do Senhor, fale com o Senhor, peça a Deus uma direção, uma orientação. E a mesma coisa casos amorosos, né? Essa pessoa também estava contando essa experiência. Irmãs, precisamos orar pelos nossos relacionamentos, seja relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. Ele estava falando que o rapaz, um homem, né, estava noivo, ia casar. E ali, irmãs, estava noivo e ia casar, amada igreja. Estava noivo e ali ia casar e a noiva orou ao Senhor, pediu a Deus se aquele homem era homem de Deus mesmo, amada igreja. E ali o homem estava lá no celular falando com a amante, ele tinha uma amante. Lá no tal telefone, falando lá com a amante, quando de repente ele vê a ligação da noiva. Aí ele pediu a amante para esperar um pouquinho na linha, que ele ia falar com a noiva. Aí ele foi, falou lá com a noiva, olha só, irmãs, espírito de engano.
Falou lá com a noiva, deixou a amante lá na espera. Olha, irmãs, deixou lá na espera e resolveu falar com a noiva. Aí ele atendeu, oi e tal, não sei o quê. Aí a noiva falou lá, né? Aí ele foi e falou assim pra noiva, ó, daqui a pouquinho eu já te ligo, é porque eu tô aqui numa ligação, resolvendo um assunto aqui do trabalho, que não sei o que, mentiu pra moça. Aí a moça, tá bom, eu aguardo então, espero você terminar e tal. E ali, irmãs, aquele homem se enganou. É isso, irmã Raquel, se enganou, irmãs. Ele se enganou, em vez dele botar em espera agora a noiva, ele botou lá conferência, apertou lá o botão errado no telefone, e eu creio que foi Deus que fez ele apertar aquele botão errado. Deus faz isso, irmã Raquel, Deus faz isso. Apertou lá o botão errado. Naquilo que ele apertou o botão errado, a noiva ficou ouvindo a conversa toda dele com a amante. Aí quando terminou toda a conversa, ela ouviu tudo. E ele todo sem graça. Ela terminou aquele noivado. E ele sem graça, né? Que não tinha o que explicar. E ali, a amada igreja, ela falou assim, você não precisa mais ficar se justificando, porque eu orei ao Senhor e eu pedi a Deus para me revelar, mostrar, e Deus me mostrou. Então, irmãs, nós precisamos orar pelos relacionamentos. Uma certa feita também uma jovem até muito próxima, ela estava noiva de um rapaz, e ela estava desconfiada que aquele rapaz não era fiel, não era. E ela pediu um sinal a Deus. Estava desconfiada, né? Que ele conversava com outras meninas, com outras pessoas. E ali ela orou, pediu ao Senhor, fez jejum. E na oração ela pediu um sinal, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão. Mas Raquel, tem alguma coisa de errado eu pedir um sinal? Não é errado não, amada igreja. Ela pediu um sinal, Senhor, se realmente ele está conversando com meninas, com outras mulheres, que aconteça alguma coisa naquele telefone, que aconteça algo naquele telefone. Senhor, dá uma pane naquele telefone, acaba com esse telefone, que eu vou ver que é um sinal, ela falando, né? Que aconteça alguma coisa naquele telefone, que o telefone pegue fogo, que escangalhe aquele telefone, alguma coisa, Senhor, o Senhor vai fazer, que aquele telefone vai dar uma pane, vai escangalhar naquele telefone. Irmãs, uns 15 dias se passaram, o rapaz lá, o tal noivo, saindo do trabalho, pegou uma chuva, o telefone molhou, o telefone enguiçou, o telefone escangalhou. E o rapaz pega o telefone do pai para ligar para a noiva. Ai, que número é esse? Ah, o número do meu pai aqui, porque o meu telefone escangalhou, tomou chuva, botei secador, tentei secar, mas não funcionou por nada. E ali ela teve a prova que ele não era 100% íntegro com ela. Então, irmãs, que o Senhor nos guarde, amém? Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, eu quero te agradecer por você ficar aqui até o final desse vídeo. Espero contribuir para a sua edificação. E eu quero aqui falar sobre o meu livro. Vou falar aqui sobre o meu livro. Eu esqueço de falar sobre o meu livro, mas esse livro aqui, ele está disponível em e-book. Sucesso não existe atalho. Aqui para você que quer ser bem sucedido e sucedida aos olhos de Deus, amém? Aqui é uma linha mais motivacional. Eu tenho outro livro também que é sobre oração, que nem tá aqui. Eu sempre esqueço, na hora que eu gravo os vídeos. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo, um preço super acessível, tá bom? É mais assim uma linha motivacional, muito maravilhoso. Isso aqui é a promessa de Deus. Deus falou que ia me dar e Ele me deu. O que tem nesse livro, irmã Raquel? Tem, ó, Vencendo a partir dos aparentes fracassos, a preciosa semente. Fracasso também faz parte, até para poder se realinhar.
Não se compare aos outros. Eu tô falando aqui o sumário, alguns tópicos. Você é sentimentalista ou realizador? Tome nota dos seus objetivos, faça a diferença. Deus escolheu você. O tipo de pessoa que Deus usa é um dos tópicos do livro. Uma atitude importante, a chamada, a resposta, aprendendo a viver contente, domínio, controle, provisão, conhecendo a Deus, aumento das bênçãos materiais, o chamado. Dinheiro é um mal? Tá falando aqui. Será que os piedosos sempre prosperarão? O tempo é agora, o sucesso. Então aqui eu falo sobre o sucesso segundo o padrão de Deus, amém? Tem disponível ele em PDF. Forma física eu só tenho esse mesmo. Eu preciso até mandar fazer mais. Mas eu tenho disponível em PDF. Chega aí no teu celular, chega no teu e-mail, chega aí no teu tablet. Vou deixar o link aqui embaixo, amém? Paz, Deus abençoe.